O anime começa uma noite quando o protagonista, um garoto chamado Kazuya Shina, caminha em direção à loja. Enquanto caminha, ele comenta que está com vontade de comer algo, mas não há ninguém em casa para cozinhar. Por isso, ele decide ir ao mini-mercado comprar um lanche. Para seu azar, ao chegar, ele se depara com uma cena bastante desagradável. Um ladrão está perseguindo duas meninas vestidas com kimonos. As meninas se escondem atrás do protagonista, que rapidamente percebe que o criminoso tem um objeto pontiagudo. Ele hesita entre fugir ou proteger as meninas. No entanto, o perigo que as pequenas corriam o faz decidir ficar para defendê-las. Com isso em mente, ele se lança sobre o bandido, e ambos caem no chão. Infelizmente, o protagonista fica gravemente ferido. O criminoso, por sua vez, se apavora com o que acabou de fazer e sai correndo, temendo que a polícia chegue e o prenda pelo crime que cometeu. Em seguida, o protagonista diz suas últimas palavras, comentando que está feliz por ter protegido as meninas, embora o deixe mal que elas chorem por ele, pois sente que as deixou tristes. Depois, quando o protagonista abre os olhos, percebe que está em outro lugar, especificamente em um quarto luxuoso. Isso o leva a suspeitar que não está em um hospital, pois não deveria estar em um quarto assim. De repente, o protagonista vê uma empregada limpando o quarto, e quando ela o vê, fica muito emocionada. Em seguida, ela menciona que o nome atual do protagonista é Cain. Segundos depois, a mãe de Cain aparece e o abraça. Ele, ao se olhar no espelho, percebe que agora é um menino pequeno e que nasceu em outro mundo completamente diferente do Japão. Após isso, Sylvia e a mãe do protagonista comentam que ele parece diferente, mas atribuem isso a um resfriado. Ambas decidem deixá-lo descansar e o deixam sozinho no quarto. Dessa forma, ele começa a pensar sobre o que está acontecendo e rapidamente menciona que tudo é igual às light novels. Com o objetivo de analisar seu quarto, ele começa a se mover inquietamente para coletar dados. Depois disso, ele decide verificar suas partes para ver se é homem ou mulher. Mas enquanto fazia isso, Sylvia entra no quarto. Rapidamente, ela supõe que o protagonista, que podemos assumir ter mais de 3 anos, fez xixi na cama. Dessa forma, ela se prepara para trocar sua fralda, e o protagonista, como é de se supor, fica envergonhado. Posteriormente, ele come e pensa que consegue reconhecer os vegetais e a carne, acrescentando que são semelhantes aos de seu mundo anterior. Depois de comer, ela o levanta para fazê-lo arrotar, e o protagonista percebe que é isso que costumam fazer com bebês. Por isso, ele supõe que não deve ter mais de 3 anos naquele corpo. Minutos depois, Sylvia sai do quarto, e o protagonista comenta que quase o puseram para dormir como uma criança. No entanto, ele está decidido a fazer muitas perguntas a ela mais tarde. Pouco depois, o protagonista nos conta o que descobriu. Sua nova família é composta por 2 ramos, liderados por seu pai Garm, um nobre que é encarregado de dirigir o exército que protege o reino. Dessa forma, ele pode ter 2 esposas. De um lado, Sarah, a mãe do protagonista, que tem 2 filhos, Cain e Reine. Do outro lado, está Maria, com quem ele tem outros 2 filhos, Alex e Dejin. Dessa forma, o protagonista menciona que é o caçula de todos e que sua família está bem posicionada no reino, sem mencionar que o corpo do protagonista tem apenas 3 anos. Em uma mudança de cena, podemos ver que ele está conversando com Sylvia sobre diferentes coisas, incluindo guerra, magia e lugares fantásticos dignos de contos de fantasia. Como é natural, o protagonista fica animado com tudo isso e diz a Sylvia que quer usar magia. Ela responde que isso é impossível agora, pois ele primeiro deve aprender o alfabeto. É então que o protagonista se submerge nos livros que tem à sua frente, e enquanto tenta estudar, pensa que sua nova vida será muito interessante. Ele acrescenta que não sente falta de sua realidade anterior porque não tinha nenhum familiar vivo. Posteriormente, os pais ficam sabendo que ele aprendeu a ler, e Reine menciona que não é só isso, mas que o protagonista também sabe fazer cálculos. Como é de se supor, a mãe e o pai supõem que ele é um menino prodígio. Quando o protagonista ouve isso, sente-se culpado, pois ele sabe tudo isso porque é um estudante do ensino médio. Com o objetivo de se livrar desse sentimento, ele diz que aprendeu tão rápido porque Sylvia é uma ótima professora. Ela, ao ouvir isso, fica emocionada. Em seguida, ela tenta lhe dar de beber e oferece várias coisas. A mãe também o faz e pergunta se ele quer peito. Lembremos que o protagonista tem apenas 3 anos. Depois disso, ele fica envergonhado, assim como Garm, e imediatamente tira a mamadeira da boca. Ele comenta que está estudando porque quer saber mais sobre o país e aprender a usar magia o mais rápido possível. O pai, ao ouvir isso, menciona que é engraçado que ele queira fazer isso. O protagonista imediatamente aproveita a ocasião e pergunta se pode ler livros de magia e história para aprender sobre o mundo. Como é de se supor, o pai lhe dá permissão. No entanto, ele comenta que não poderá usar magia até que seja batizado, e para isso, deve esperar completar 5 anos. Por isso, ele deverá esperar um pouco antes de usar magia. Não obstante, o protagonista ignora o que foi dito e decide usar magia de fogo de qualquer maneira. Em um desses dias, enquanto o protagonista usava seus feitiços, Sylvia o descobre, mas decide fingir que nada aconteceu e rapidamente fecha a porta por onde entrou. Pouco depois, Raine aparece e diz ao protagonista que já sabe seu segredo.
Quando ele ouve isso, ele supõe o pior, mas para sua sorte, ela se referia a outra coisa, especificamente as coisas do mundo exterior. Ao notar o interesse de seu irmão nisso, ela decide ajudá-lo. Dessa forma, ela o visita diariamente para ensiná-lo os 300 anos de história do reino, que aliás tem o nome de Esfort. Dessa forma, ele descobre que o primeiro rei de Esfort era um aventureiro chamado Yusha, que fundou o reino para culminar sua grandiosa vida. No meio disso, o protagonista percebe que Yusha soa japonês, algo que lhe parece estranho, o que nos leva a pensar que talvez ele não seja o primeiro nem o último a reencarnar em outro mundo. Em seguida, ele também descobre que, além de humanos, nessa realidade existem elfos, anões e humanosfera. Depois de aprender muitas outras coisas sobre o mundo exterior, ele comenta que está animado para conhecer tudo. Desde então, passaram alguns anos, e agora nosso protagonista tem 5 anos, e seu dia de ser batizado chegou. Por isso, ele procede a vestir um terno e descer as escadas para sair com sua família. Quando o veem, eles comentam que ele está crescendo muito, e que já é hora da cerimônia, além de que devem apresentá-lo na sociedade. Antes de sair, ele agradece a todos pela ajuda. Em seguida, a família sai de casa e entra em uma carruagem, e todos avançam pelo reino. Dessa forma, as pessoas conhecem Caim, e ele observa que o mundo exterior é completamente diferente da cidade em que ele vivia. É então que ele comenta que agora habita uma realidade de cavaleiros, castelos e seres fantásticos e mitológicos, algo que lhe parece muito interessante. Em seguida, o protagonista pede à sua irmã Raine que lhe mostre a magia de estatísticas que aprendeu há pouco. Ela, com gosto, o faz, e dessa forma o protagonista observa as estatísticas de ataque e magia de Raine. Para sua má sorte, no processo, ele vê algo que não deveria ver, um título que ela tem, e esse título é algo como Adoradora de Caim. Dessa forma, ela rapidamente tira a tela de estatísticas para que o protagonista não possa ver isso. Depois de fazer isso, ela pergunta se ele viu algo. Ele rapidamente tenta dissimular e menciona que ficou surpreso, porque ela pode manejar mais de 3 elementos. É então que a mãe os interrompe e comenta que isso se deve ao fato de Raine ter recebido a bênção de uma deusa, o que lhe concedeu magia de nível 2. Em seguida, o pai do protagonista toma a palavra e explica que existem 5 níveis de poder. O nível 1 seria o mais fraco e comum, enquanto o 5 seria o mais poderoso. Ele acrescenta que todos os que usam magia recebem a bênção de um deus, que varia dependendo do reino. Depois disso, o protagonista descobre que em Esfort praticam uma religião chamada Marineford, que tem os 7 deuses principais como pilares. Enquanto o pai explica o anterior, toda a família chega à igreja e desce da carruagem, entrando em uma grande igreja. Em seguida, os 4 entraram nesse lugar e encontraram as estátuas dos 7 deuses antes mencionados, e também conheceram o bispo daquela catedral. Em seguida, eles contam por que estão ali e dizem que querem apresentar o protagonista aos deuses. Dessa maneira, eles pedem ao bispo que prepare a cerimônia para o batismo. Em seguida, o sacerdote começa o evento e diz as palavras sagradas. Após o discurso, ele pede aos deuses que deem a bênção ao protagonista e o guiem pelo caminho que deve seguir. De repente, uma luz emerge das estátuas, e o bispo fica apavorado porque isso nunca havia acontecido antes. Quando o protagonista pisca, percebe que está em outro lugar. É então que ele se encontra com os 7 deuses, que lhe dão as boas-vindas ao seu mundo. Nesse momento, o deus principal, Zenon, chama o protagonista pelo seu nome japonês, algo que o desconhece, já que ele pensava que aquele velho de barba branca era um velho maluco com uma fantasia, mas acabou sendo um deus. É então que Zenon diz ao protagonista que Deus pode ouvir seus pensamentos. Depois de dar um pequeno susto em Cain, aquele deus começa a discutir com seus camaradas sobre o caso do nosso protagonista. Dessa forma, Rime, a deusa da morte, e da vida, toma a palavra e comenta que a morte dele não estava prevista, já que aquele bandido não faria nada às meninas, pois antes de poder fazer algo, teria um acidente. Quando o protagonista ouve isso, percebe que morreu em vão, acrescentando que lhe custou muito tomar coragem para enfrentar o criminoso. No entanto, Rime lhe diz que devido à boa ação, o deus da terra pediu que o levassem a essa realidade. É então que o protagonista descobre que ele recuperaria suas lembranças quando completasse 5 anos, pois queriam poupá-lo da fase da amamentação e das fraldas. No entanto, ele as recuperou muito antes, então teve que passar por isso de qualquer maneira. Quando o protagonista ouviu o anterior, ele diz que não foi tão ruim, pois pôde aproveitar para estudar muito sobre seu novo mundo. Em seguida, ele agradece aos deuses por permitirem que ele conservasse suas lembranças. Posteriormente, os 7 deuses dão a bênção ao protagonista, entre os quais se destacam René,
a deusa da magia, Sarnos, o deus da guerra, e Green, o deus das habilidades. Após tudo isso, Zenon se despede dele, dizendo que o verá em breve. Dessa forma, o protagonista retorna à realidade e vemos que ele ainda está na igreja, rezando. O sacerdote comenta que as estátuas brilham como nunca. Quando o pai ouve isso, comenta que seu filho certamente recebeu muitas bênçãos. É nesse momento que o protagonista sai correndo do lugar, dizendo que precisa ir ao banheiro. No entanto, ele fez isso porque suspeitava que suas habilidades eram muito exageradas. Por isso, depois de se esconder, ele decide revisar suas estatísticas e dessa forma confirma suas dúvidas. Para sua sorte, Zenon aparece em uma parte da tela e diz ao protagonista que ele pode ocultar seus poderes com uma habilidade. Ele agradece por isso, pois não quer causar alvoroço. No entanto, quando seus pais perguntam sobre suas bênçãos, ele diz que recebeu algumas. Depois de fazer isso, ele mostra sua tela de estatísticas para sua família. Para sua má sorte, ele se esqueceu de ocultar seus verdadeiros poderes, e todos descobrem que ele recebeu a bênção dos 7 deuses, e que, além disso, seu poder mágico é superior ao dos guerreiros de elite, especificamente 3 vezes mais. Mas isso não é tudo, pois ele tem diversas habilidades que lhe garantem o sucesso em qualquer coisa que faça. Nosso protagonista obviamente fica chateado, pois se esqueceu de mudar seus poderes e agora está exposto. Em seguida, ele diz a todos na sala que não contem a ninguém sobre os poderes de Cain, pois ele pode ser visto como uma ameaça para o reino. Pouco depois, naquela noite, o protagonista quer invocar um companheiro peludo e adorável para acompanhá-lo em sua aventura, mas para sua má sorte, acaba invocando um feroz minotauro que obviamente não quer dar-lhe abraços. Dessa forma, ele é obrigado a lutar para defender Rhaene e uma pequena menina que também estava por ali. Depois de um breve combate, o protagonista o vence sem receber dano algum. Em seguida, ele vê os rostos das meninas e percebe que quer proteger as pessoas usando sua força. No dia seguinte, ele é apresentado à alta sociedade e diz que quer ser um aventureiro, conhecer o mundo e poder ajudar as pessoas que precisam. E como eu já havia te contado, o protagonista quer ser aventureiro para proteger e fazer as pessoas sorrirem. Dessa forma, todo o mundo conhece o filho de Garm. Posteriormente, enquanto a família está comendo à mesa, eles começam a conversar. E a verdade é que não prestei muita atenção ao que estão jantando, mas podemos supor que estão comendo KFC, já que certamente neste mundo também existe algo parecido ou equivalente. E se não existe, o protagonista já está demorando para abrir um e ser o primeiro explorador das redes de fast food. Mas, deixando meus delírios esquizofrênicos de lado e continuando com a história, vemos que o pai do protagonista, Garm, diz que para se tornar um aventureiro ele precisa estudar mais. Por esse motivo, ele contrata um tutor. Quando ele ouve que poderá aprender coisas de um especialista, fica muito feliz com a notícia e pergunta se é verdade. O velho diz que sim, e após confirmar a notícia, o protagonista vira a cabeça e sorri felizmente para Sylvia, que o parabeniza. Depois de comer seu frango, o protagonista vai para a cama pensando em quem poderá ser o tutor. Talvez um musculoso, uma bruxa ou talvez alguém mais. Enquanto o protagonista fantasia sobre seus novos mestres, vemos que Sylvia chama Cain para apresentar seus tutores. Quando o protagonista descobre isso, ele rapidamente se levanta da cama e deixa o livro didático que estava lendo. Em seguida, ele se dirige à janela porque dali sentiu a voz de Sylvia. Depois disso, o protagonista vê como a mencionada e seu novo mestre se aproximam tranquilamente, ao contrário do protagonista, que salta pela janela e sua teletransportação o envia voando para baixo. É então que suas mestras veem um menino caindo do céu, o que obviamente as assusta. No entanto, elas não têm tempo para pensar nisso porque ele acaba caindo sobre ambas, evitando assim a queda dolorosa. Em seguida, a série muda de plano e podemos ver que agora o protagonista está sobre alguns melões. Por algum motivo, o protagonista fica mais do que o devido nesse lugar e aproveita para mover sua cabeça no peito daquela ruiva. Depois disso, o protagonista recua e respira ar, já que devido ao tamanho daqueles melões, ele não conseguia respirar. Em seguida, a mulher, que ainda está no chão, oferece o peito e pergunta se ele quer teta, acrescentando que por enquanto não pode dar, já que ainda não teve um filho. É a segunda vez que lhe oferecem o mesmo ao protagonista, algo que faz bastante sentido, pois é uma criança, mas ele tem 5 anos e acredito que para a idade da maioria, deixam de amamentar. Embora, bem, sempre há exceções. A questão é que o protagonista se desculpa por ter colocado seu rosto naqueles melões. No meio disso, o mordomo conta sobre suas tutoras, que seriam Millie e Nina, e depois disso, vemos que o protagonista se lamenta porque arruinou a primeira impressão. No entanto, ele tenta se apresentar de forma cordial de qualquer maneira, já que é um aristocrata reencarnado com estatísticas máximas concedidas pelos deuses. Enquanto o protagonista dizia o anterior, vemos como a série nos mostra uma sequência onde os deuses dão suas bênçãos ao protagonista, cena que já havíamos visto antes, mas um repasse do contexto nunca é demais. E depois podemos ver os personagens que estão na casa do protagonista, e por sua vez, vemos as tutoras dele que estão conversando com Garm e se apresentam. Por sua parte, a ruiva, que se vê claramente nervosa,
tenta se apresentar como pode e diz que seu nome é Millie e que é uma aventureira de Rank D. Em seguida, ela levanta a mão e cumprimenta, e por sua parte, Nina, a garota de cabelo verde, é o contrário, já que não diz muito e se apresenta de maneira breve e tranquila. Pelo que podemos ver, ela é uma elfa e maga. Depois disso, Garm comenta que elas serão suas tutoras durante os próximos 3 anos, e após o anterior, o grupo começa a treinar, começando com o manejo da espada. É então que o protagonista diz a elas para não usarem nomes científicos para que possam ser mais próximas. Basicamente, ele pede para que o chamem pelo seu nome. E depois, no pátio, Millie sugere que ele pratique alguns movimentos com a espada enquanto ela observa. No entanto, parece que os golpes do nosso protagonista são muito fortes, já que ele se descontrola e realiza ataques que até fazem a ruiva sentir vergonha, acrescentando que o protagonista tem muito mais força do que o esperado. Depois disso, Nina comenta, envergonhada, que aparentemente é menos forte que ele, mas Millie proclama que não perderá para uma criança de 5 anos, e depois de dizer aquilo, ela dá um passo à frente e propõe ao protagonista ter um combate moderado, o que ele aceita entusiasmado. Apesar de Kain ter dificuldades para conter seus golpes quando ativa seu modo Deus, Millie não tem chance e suplica para que ele pare. Em seguida, Nina especula que ele tem a bênção do Deus da Guerra, e isso pode estar afetando seu poder durante o treino. Finalmente, Millie faz uma pausa e transfere Kain para Nina, que tem a bênção do Deus da Magia nível 3. Em seguida, ela diz a ele que vão começar do básico. No entanto, o protagonista comenta que ele já pode fazer isso porque viu em um livro. É então que a tutora pergunta confusa a respeito, e o protagonista procede a literalmente quebrar o chão com seus poderes. E nisso ele menciona que bola de água, bola de fogo e bala de rocha são tudo o que ele pode fazer por enquanto, mas evidentemente sua falta de compreensão é visível. E isso eu digo porque elas estão muito impressionadas com o que acabaram de ver. E apesar de o protagonista pensar que não fez muito, Nina comenta que ele está usando magia sem cantar, acrescentando que é preciso um grande treinamento ou apenas para cortar o canto. Mas para fazer magia sem cantar aos 5 anos é ser um gênio. E depois disso, Millie elogia Kain, e menciona que, além de ser forte e ter um amplo controle sobre a magia, também domina todos os elementos. Quando Nina ouve o anterior, ela diz que não pode ser possível, já que nunca antes havia sido relatado algo assim. Em seguida, ela aponta que nem mesmo um sábio da corte real conseguiria usar todos os atributos mágicos, acrescentando que, se tivesse esse poder, seria capaz de explodir as paredes de seu próprio castelo com apenas um olhar. É então que ela pergunta se ele tem a bênção do Deus da Magia. O protagonista confirma a pergunta. Em seguida, as duas garotas frustradas percebem que não há muito o que possam ensiná-lo. E depois, Kain inutiliza seu quarto elemento para recuperar uma manta e uma caixa de objetos que estão próximos. Quando as garotas veem aquela caixa mágica, elas pensam que não podem mais se surpreender, pois consideram que o protagonista é um gênio e que não conseguem acompanhar seu ritmo. No meio disso, ele menciona que tem um desejo, sair para o exterior e experimentar a sensação de tocar a grama pela primeira vez. E apesar de só ter saído da mansão durante seu batismo, ele convence as garotas a acompanhá-lo lá fora e praticar magia ali. No entanto, antes, devem conseguir a aprovação de seu pai, Garm. É então que o trio retorna ao interior da mansão, onde encontram Garm e dizem que não podem continuar ensinando o protagonista sem causar danos à casa. Garm, por sua vez, se mostra muito orgulhoso e diz que Kain é seu filho e é muito forte. Depois, Sarah comenta que Millie quer ensiná-lo magia no exterior a partir de agora. Nesse momento, Garm aceita, mas a condição é que o protagonista retorne antes do amanhecer e que esteja sempre acompanhado por seus mentores. Posteriormente, nosso protagonista se dirige para fora e realiza um feitiço intermediário para explodir uma grande rocha. E apesar de a explosão não ser tão normal, Nina percebe que sua magia está acima do nível intermediário, acrescentando que é possível que ele se sinta cansado depois de usar um feitiço de alto nível, o que nos leva a pensar que certamente há limites para sua força. No entanto, a quantidade de poder mágico que o protagonista tem é incrível e não parece sentir-se cansado em absoluto. E devido a isso, as garotas pensam que é difícil acreditar que alguém tenha tanto poder. E nesse momento, aparece um coelho assassino que se lança contra Kain, mas ele o derrota facilmente com uma bola de ar. E depois disso, suas mestras lhes oferecem vender as partes do coelho cachorro, mas ele não está interessado e o guarda na caixa de itens para mostrar à sua família. Depois, vemos como Millie comenta que a caixa que o protagonista tem se parece com um objeto místico chamado Bolsa Mágica. Em seguida, ela explica que as bolsas mágicas podem simular a capacidade de ter uma caixa mágica. E depois, o trio sai para procurar mais coelhos assassinos, e Nina usa uma magia para detectar sua presença. Então, Kain pergunta a Nina como ela fez isso, e ela explica que pode usar sua magia de alimento de estilo selvagem para localizar qualquer coisa com poder mágico. Depois de ouvir aquilo, o protagonista atesta e detecta
detecta os 4 coelhos a uma distância de 300 metros, algo que normalmente não seria possível, ao que Millie diz à sua companheira para se render e aceitar o que está vendo. E depois de derrotar facilmente os coelhos, um deles escapa para a floresta e o protagonista vai atrás dele, mas os outros o detêm, já que a floresta está cheia de monstros perigosos. E nisso ficamos sabendo que, há décadas, a cidade foi atacada por muitos monstros, e por isso uma grande muralha foi construída. Para proteger a cidade, é necessário ser um aventureiro forte e capaz de matar alguns coelhos. Pouco depois, vemos que o protagonista alcançou o nível 8 graças à experiência extra que os deuses lhe deram. Mas como já sabemos, ele deve manter suas estatísticas em segredo para evitar ser vigiado pelo reino. No dia seguinte, o trio se dirige à guilda local de aventureiros e conhece Rudy, a recepcionista do lugar. É então que podemos ver como o protagonista se apresenta, mas lhe dizem que ele não pode se registrar devido à sua idade. No entanto, um aventureiro começa a assediá-los, usando seu rank para intimidá-los. Levando em conta o anterior, não é de surpreender que aquele sujeito tente obrigá-los a beber com ele, mas o protagonista diz que tem uma sessão de treinamento e pede para que o deixem em paz. Como é de supor, aquele sujeito não recebe muito bem tais palavras e rapidamente uma briga curta, mas não unilateral, estoura. O protagonista enfrenta o malvado, e depois de desviar de todos os seus ataques como se nada fosse, ele consegue vencer o musculoso e sua gangue, tirando-os do Ed. Depois disso, Ken recebe um caloroso abraço de suas 2 tutoras. Posteriormente, o grupo sai para treinar no campo e na floresta antes de retornar à sua mansão. Desde então, passaram 3 anos, e nosso protagonista agora é uma criança de 8 anos. Em seguida, vemos que Sylvia o visita em seu quarto, e ele pergunta se pode fazer algo para ajudar. Ela diz que não é necessário, acrescentando que Mila e Nina decidiram não continuar sendo as tutoras do protagonista. No meio disso, o protagonista se lembra que Millie queria uma bolsa mágica, então decidiu obter materiais de monstro para fabricá-la. E apesar de terem dito para não fazê-lo, o protagonista de qualquer forma derrota facilmente um ogro e um dragão de terra. Mas seus ataques causam tanta comoção que as autoridades ficam alteradas. É então que os soldados mais fortes do reino são enviados para deter o que eles acreditam ser monstros. Quando chegam, não conseguem encontrar nada parecido com um exército de demônios. Em seguida, o mago da corte acha estranho o enorme buraco de explosão na terra, e enquanto analisa a cratera, encontra um lenço, que como sabemos, o protagonista havia deixado acidentalmente. Dessa forma, o mago da corte acaba percebendo o que acabara de acontecer. No dia seguinte, Caim mostra sua habilidade a seus tutores ao derrotar um grupo de lobos, e nisso, ficamos sabendo que este é o último dia com elas, e elas estão ali para parabenizá-lo por sua formatura. Após o anterior, ele lhes mostra as bolsas mágicas que fez para elas, uma feita com pele de ogro e outra com as escamas de dragão de terra. Em seguida, ele explica que tentou moderar a magia que usou, mas ainda assim as bolsas são capazes de conter uma mansão inteira. Depois de fazer um discurso agradecendo-lhes por ensiná-lo durante todos esses anos, as 2 garotas beijam o protagonista na bochecha, o que naturalmente o deixa corado. E dessa forma, o contrato com suas mestras termina, e ambas se despedem, prometendo vê-lo novamente quando crescer. O fato é que a série nos mostra como nosso protagonista de 8 anos enfrenta um dragão gigante de fogo, que era 1000 vezes maior que ele. E apesar de seus esforços, o dragão gigante continuava sendo mais fraco que Caim, então ele teve que usar todas as suas forças para enfrentá-lo. No entanto, nosso protagonista pula como se nada fosse e crava sua espada na cabeça daquela besta feroz. Em seguida, o monstro ruge de dor e cai no chão. Por sua vez, o protagonista sofre o mesmo destino, embora a diferença seja que ele conseguiu sobreviver, enquanto a besta não, pois recebeu uma ferida na cabeça. E depois da queda, o protagonista se levantou e golpeou sua espada com o nariz do dragão para se certificar de que estava morto. E nisso, vemos o corpo daquele dragão e percebemos que era 1000 vezes maior que nosso protagonista. Ao se dar conta do que fez, ele menciona que aquela besta parecia ser muito forte, então se pergunta o quanto deve ter subido de nível. Aparentemente, o nível de Caim havia aumentado, já que sua janela de estatísticas indicava que agora ele tinha mais de 80 milhões de níveis, o que era surpreendente. Além disso, ele havia obtido o título de Assassino de Dragões. No entanto, ele decidiu mantê-lo em segredo, porque sabia que se alguém do reino descobrisse, sua vida poderia estar em perigo. E depois de 2 anos, quando Caim completou 10 anos, sua família e ele foram para uma capital para morar lá. Acontece que cada filho de sua família nobre deve passar por sua apresentação na sociedade, e toda a família estará presente nesse momento. E nisso, o pai do protagonista está muito emocionado para levar seu filho à escola, mas infelizmente, ele terá que esperar que ele complete 12 anos para poder frequentar essa escola. Por outro lado, a irmã mais velha de Caim, Rainey, comenta que ela irá para a escola e promete conseguir o primeiro lugar,
Em seguida, o protagonista pergunta a seu pai quando chegarão à cidade capital, e ele responde que levarão quase uma semana para chegar e espera que não encontrem nenhum monstro no caminho. E exatamente nesse momento, o protagonista usa um feitiço de localização para ver se há algum perigo em seu caminho. E depois de procurar, ele se preocupa ao encontrar uma dúzia de monstros que estão lutando contra alguns soldados. É então que ele informa a seu pai sobre a situação. Quando o pai ouve a notícia, ele se assusta a princípio porque não sabia que seu filho podia usar esse feitiço de localização de tão longe. E então, ele ordena aos guardas que se movam rapidamente para ajudar as pessoas. No entanto, Caim pensou que os guardas não conseguiriam chegar a tempo, então decidiu dar um passo à frente e ajudá-los sozinho. Seu pai se opôs à ideia, pois acreditava que o menino de 10 anos não poderia vencer uma dúzia de monstros. Sem ouvir seu pai, o protagonista saiu da carruagem e realizou um impulso mágico, movendo-se tão rápido quanto um raio. Como é natural, seu pai estava muito preocupado com ele. Por outro lado, sua irmã, Rainey, havia visto as habilidades de luta de seu irmão e lhe deseja o melhor para esmagar esses monstros. E um pouco depois, ele notou que os monstros tinham certas formas humanas, já que se apoiavam em duas pernas, e esses bichos estavam tentando derrubar o cavaleiro da carruagem. E nesse momento, o protagonista salta para a luta e começa a atacar os monstros usando sua habilidade de ar. E embora os cavaleiros estejam impressionados, eles estão preocupados com o menino que não deveria estar participando da luta. No entanto, eles não sabem que este menino de 10 anos tem a habilidade de cortar os monstros em pedaços com suas habilidades. E nisso, um homem que estava perto da carruagem diz ao nosso protagonista para não usar sua magia. O protagonista ignora e solta sua espada, matando 2 pequenos monstros com um único golpe. E depois, ele usa um ataque de fogo com sua espada para eliminar o gigante, que morre instantaneamente junto com todos os outros monstros. E depois disso, os cavaleiros pediram a Caim para não se aproximar, pois suspeitavam de suas intenções. Ao ver isso, ele se apresentou, dizendo que provinha de uma família nobre, e quando ele menciona Garm, os soldados imediatamente o reconhecem, e por isso abaixam suas armas e decidem ouvi-lo. Segundos depois, os soldados de Garm chegam para ajudar, e percebem que o protagonista já havia feito tudo. Como é de supor, os guardas ficaram surpresos com a rapidez e eficácia de Caim, e depois de curar os feridos, o protagonista sugere que descansem e desfrutem da deliciosa comida. No entanto, há algumas pessoas que já faleceram e não podem ser curadas. Então, o protagonista as coloca em sua caixa de itens, suponho que para depois fazer magia negra ou algo assim. Enquanto isso, seu pai também chega ao local e se surpreende ao ver os monstros mortos. Ele também percebe que a carruagem pertence à casa do Duque de Santana. Nesse momento, a porta se abre e aparecem a princesa Telestia e a princesa Silk. Como é de supor, todos se ajoelham em sinal de respeito. E nisso, vemos que as princesas estão exaustas e tensas devido ao evento com as bestas. É então que o protagonista oferece seus serviços para acalmar seus nervos e em poucos segundos a princesa se sente leve como uma pena e os corações estão em paz. Após isso, ela se aproxima dele e o pega pela mão para agradecer. Por sua parte, Silk faz o mesmo, e como é de imaginar, ambas estavam agradecidas a ele por salvar suas vidas e ficaram impressionadas com seus movimentos e habilidades com a espada. Isso porque o haviam visto da carruagem. Em seguida, ambas as garotas brigam por sua atenção, segurando seu braço e puxando-o para o lado enquanto perguntam para onde ele vai. E quando ambas descobrem que ele se mudará para a capital, elas o arrastam para a carruagem, já que elas também se mudam para lá. Seu pai não pôde fazer nada diante das filhas do Duque, que levaram seu filho quase à força, já que elas disseram que ainda tinham medo. Em seguida, vemos que Caim tem que se sentar entre elas. É então que ele diz que quer se sentar no assento vazio, mas elas não permitem, e de imediato se põem a fingir que estão aterrorizadas, e comentam que ele tem que estar junto a elas para protegê-las. Seguidamente vemos que as meninas estão cada vez mais perto dele, e isso faz com que Caim cora. Mas felizmente, um dos cavaleiros os interrompe com a informação de que chegaram ao local de descanso, e finalmente chegam ao seu destino, e ele se sente aliviado enquanto se despede delas. No entanto, as meninas o incitam a ficar com elas, pois continuam dizendo que tem medo. Nesse momento, o pai de Caim chega e o lembra que ele só tem 10 anos, por isso não seria apropriado passar a noite com as princesas. No entanto, as garotas insistem para que ele fique, argumentando que poderiam ser atacadas durante a noite e precisam de alguém forte para protegê-las, acrescentando que Caim é o único com a habilidade de enfrentar os monstros. E finalmente o pai cede à insistência das garotas e permite que Caim passe a noite com elas, embora estabeleça a condição de que sua cama esteja a uma distância considerável das delas. E apesar de se sentir oprimido pela pressão das garotas, o protagonista aceita. Quando Caim se dispõe a dormir, surpreende-se ao descobrir que suas camas não estão separadas como haviam acordado. E nisso, as princesas estão lutando para dormir com o protagonista, mas como é inapropriado, as garotas encontram uma brecha legal e juntam suas camas com a do protagonista. Portanto, Caim se vê obrigado a dormir entre elas. E quando o protagonista tenta Protes,
Tar, a princesa finge ter medo, e é por isso que querem que ele esteja perto. Em seguida, no dia seguinte, vemos que o protagonista tem umas olheiras terríveis, e desde então, passaram outros dias da mesma maneira, e o protagonista comenta que não conseguiu dormir bem por causa dos nervos. E bem, depois do anterior, chegou o dia em que o protagonista e as princesas finalmente chegam à capital real, e quando saem da carruagem, a princesa Telestia e Silk se agarram ao protagonista. É então que o vice-capitão do exército real aparece e se surpreende ao ver aquela cena. E quando as princesas veem aquilo, explicam que ele é Caim e que a salvou de umas bestas. É nesse momento que o vice-capitão se apresenta e lhe diz que seu nome é Dane. E nisso, ele comenta que os cavaleiros lhe contaram que o protagonista matou todos os monstros e que, além disso, trouxe os falecidos para que tenham santa sepultura. E pelo anteriormente dito, Dane agradeceu em nome de todos os cavaleiros. E após o anterior, Cain tira os corpos dos cavaleiros mortos e os entrega para que se encarreguem do resto. E posteriormente vemos que o protagonista está exausto e se preocupa com os cavaleiros falecidos, acrescentando que quer descansar um pouco, pois durante os últimos dias da viagem, as princesas não o deixaram dormir. No entanto, Dane o convoca para uma reunião com o rei e o público que o esperam. E a contragosto, ele se dirige ao local onde as pessoas se surpreendem que ele é uma criança e que conseguiu vencer todos os orcs. E depois de chegar à corte, alguém menciona as façanhas de Caim de matar as bestas e salvar a princesa, e também de trazer de volta os corpos dos cavaleiros falecidos, o que é uma grande tarefa. E quando o rei ouve aquilo, fica cativado porque as donzelas não poderiam ter sobrevivido sem a ajuda de Caim. E devido a esses fatos, o rei decide recompensá-lo com o título de barão e nesse momento, podemos ver que algumas pessoas da audiência não estão de acordo em conceder o título de nobreza a uma criança tão jovem. E por esse motivo, um membro da audiência pergunta se o protagonista poderia ter matado os orcs. E depois de refletir sobre isso, o rei questiona a essa pessoa se ela poderia ter feito o que Caim fez. Ao que aquele tipo, que claramente causará problemas no futuro, diz que não conseguiria nem lutar com um slime. Quando o rei ouve o anterior, ele confirma seu ponto de que o protagonista merece aquela recompensa. E depois disso, ele pede ao sujeito que interveio que se retire, ao que aquele sujeito obedece, e o rei se vai por onde veio. Em seguida, o monarca pergunta ao protagonista se ele quer recompensa, ao que obviamente ele se sente envergonhado, mas como é um presente do rei, decide aceitá-lo. Pouco depois, ele se reúne com o soberano no salão, onde podemos observar que seu pai também está surpreso com a nobreza de seu filho em uma idade tão jovem. E nisso, o rei agradece a Caim por salvar a vida de suas filhas. Em seguida, o pai do nosso protagonista pergunta por que ele recebeu o status de nobreza sendo tão jovem. Ao que o rei diz que reconheceu seu potencial excepcional e não quer perdê-lo, por isso decidiu ligá-lo através do status. Em seguida, o rei pergunta ao protagonista se ele quer desposar sua filha, ao que o duque, pai de Silk, faz o mesmo. E como é de imaginar, tanto o protagonista quanto seu pai ficam surpresos. E nisso, o monarca comenta que obviamente se casarão quando tiverem idade suficiente. E nisso, tanto o duque quanto o rei comentam que o protagonista chegou à cidade com as duas donzelas agarradas a ele, além de terem ficado sabendo que os três dormiram no mesmo quarto por vários dias, e por esse motivo, ninguém do reino quererá se casar com elas por motivos óbvios. Ao que o protagonista obviamente percebe a situação, mas não sabe o que dizer. No entanto, tanto o rei quanto o duque perguntam agressivamente se suas filhas não são suficientes para ele, ao que Cain responde nervosamente que não se trata disso. E devido à incerteza da ocasião, o rei pergunta a seu conselheiro o que deveria ser feito, ao que o velho lhe diz que o melhor é observar o protagonista por um tempo para conhecê-lo mais. E nisso, o soberano e o duque perguntam a Telestia e a Silk se uma delas quer se casar com Caim, ao que ambas respondem afirmativamente, resposta que o rei não esperava, pois queria descartar a que não quisesse. No entanto, ao ver a emoção das duas, percebe que aquele garoto não é qualquer pessoa, e a questão é que o protagonista acaba aceitando o compromisso, embora eu realmente não tenha entendido se ele vai se casar com as duas ou apenas com uma. Mas bem, é um anime, e como se diz, o melhor é não fazer muitas perguntas. Pouco depois, o protagonista se encontra com os deuses, e eles lhe dizem para criar uma forma de entreter as pessoas do mundo em que vive agora. Posteriormente, o protagonista vai às compras com sua irmã, e devido à vergonha, decide sair da loja. Nesse momento, ele se encontra com uma garota com olheiras e rabo de gato chamada Parma. E de repente, os dois começam a conversar até que aparece o tio da garota, que se chama Tamanis. É então que ele descobre que aquele sujeito é um comerciante que costuma criar objetos e produtos. Com isso em mente, o protagonista se reúne com aquele sujeito em um quarto e eles começam a conversar. Dessa forma, ele mostra um jogo típico do Japão, e quando o comerciante vê aquilo, comenta que é um produto muito bem sucedido. Posteriormente, o protagonista lhe dá uma moeda de ouro para que o produtor possa criar um protótipo do jogo de tabuleiro. E depois de um tempo, o protagonista retorna a esse lugar, e Tamanis lhe diz que o produto J
A está feito e volta a dizer que será um sucesso. E o protagonista menciona que certamente sim, acrescentando que também poderá criar produtos de diferentes valores. Pouco depois, toda a família do protagonista vai a uma festa do rei, e estando lá, ele se encontra com o mercador da outra vez, que estava contra ele. E não só com ele, mas também com algumas crianças que parecem ter más intenções por alguma razão. Posteriormente, o protagonista se reúne com o soberano e lhe mostra o jogo de tabuleiro que conseguiu criar. E quando o rei vê aquilo, ele diz que se reunirá com ele para falar a respeito. Não muito depois, na festa, o protagonista começa a conversar com Silk, e nisso, os meninos de antes aparecem para causar problemas, já que estão com ciúmes porque ele passa tempo com Silk. Com o que foi dito, os meninos desafiam o protagonista para um duelo mágico, embora depois, ao descobrirem que o protagonista tem o título de barão e que também derrotou um exército de orcs, eles ficam muito assustados e vão embora por onde vieram. Em seguida, Silk pede ao protagonista para ter um encontro, ao que ele concorda. E de repente, Telestia aparece e lhe diz que também quer ter um encontro com ele. E não muito depois, o rei entra em cena e diz ao protagonista que devem conversar sobre o jogo de tabuleiro e deixar claro o compromisso com Telestia. Já na reunião dos nobres, ele aparece para jogar o jogo de tabuleiro que o protagonista criou naquele mundo. Posteriormente, ele se dirige ao palácio que o rei lhe deu, mas o encontra deteriorado, então usa sua magia para deixar o lugar como novo. Em breve, Sylvia e uma equipe de maids aparecem para ajudar a manter o lugar limpo, e também aparece um novo personagem chamado Colan, o mordomo. E depois disso, ele vai até a casa de seus pais e se encontra com seu irmão mais velho. E depois de conversar um pouco com ele, retorna ao seu palácio. Em seguida, ele vai até a cozinha e ensina ao C, cozinheiro, como fazer hambúrgueres, e depois, seu pai e o resto de sua família aparecem no palácio para vê-lo. E depois de fazer um tour pelo lugar, um deles comenta que precisa de obras de arte para decorar a casa, ao que o protagonista diz que não tem nenhuma, mas que tem uma decoração em outro quarto. E depois de dizer aquilo, ele leva seu pai até aquele lugar e este se surpreende ao ver a decoração do protagonista, que é um dragão vermelho gigante, o mesmo que havia derrotado antes. E por ser um objeto extremamente raro e valioso, ele o parabeniza, embora mencione que é muito chamativo. Posteriormente, o pai comenta que o protagonista deve fazer uma festa para que a sociedade conheça sua casa. E depois de organizar tudo, o protagonista entrega os convites e deve convidar o rei. E após o anterior, ele diz a Sylvia e aos demais que o rei vai comparecer à festa. E quando o evento chega, as pessoas ficam impressionadas com o lugar, inclusive o rei, que descobriu que o protagonista tem um vaso sanitário que lança um jato de água direto no ânus. E por algum motivo, ele gosta disso e pede que também instalem um desses em seu palácio. Pouco depois, o comerciante Cordino aparece na festa sem convite e se comporta rudemente sem perceber que o rei estava ali. E no final, o rei apareceu e o repreendeu por ser um tolo. E depois disso, ele se foi. E depois de tudo isso, o protagonista se reúne com uma de suas amigas e conversam sobre a festa e o quão complicado é organizar tudo. Nesse momento, ele comenta algo ao rei, e este o ouve e fica irritado. E depois disso, as pessoas brincam e todos riem felizmente da situação. E depois vemos que o protagonista está em um palácio, e nisso se encontra com o vice-capitão Dane. É então que ambos começam a conversar e Kain comenta que deve guardar alguns monstros no palácio. E quando Dane ouve o anterior, ele o leva para uma masmorra para que o protagonista liberte os corpos das bestas que derrotou. No entanto, o protagonista comenta que precisa de um lugar maior, já que caçou vários monstros gigantes. E ao ouvir isso, Dane pergunta, assustado, se ele voltou a caçar um dragão de fogo. Ao que o protagonista lhe diz que não caçou algo tão impressionante e revela que, em vez disso, derrotou um dragão de terra e outras bestas do mesmo tamanho. E como é de supor, ele se apavora ao ouvir isso, porque um dragão de terra é uma criatura muito difícil de derrotar, e explica que mesmo um esquadrão de guerreiros de alto nível teria problemas para vencê-lo. Em seguida, ambos chegam a um enorme pátio no palácio, e o protagonista libera sua caixa mágica com todos os corpos dos monstros que derrotou. E quando Dane vê aquilo, ele fica ainda mais assustado, pois o protagonista é muito bom em caçar dragões e demônios. Posteriormente, o vice-capitão e o protagonista se unem à sessão de treinamento dos guardas reais, e embora a princípio ele não quisesse, ele acaba indo. E depois disso, Dane comenta que durante a prática, eles certamente se encontrarão com a capitã, que certamente se surpreenderá ao vê-lo. Minutos depois, o protagonista se apresenta aos guardas reais, e todos dizem que ele parece uma criança com cheiro de xixi, que certamente não tem mais de 10 anos. No entanto, Dane lhes comenta que o protagonista salvou as princesas do reino e, além disso, derrotou uma legião de monstros por conta própria.
Ao ouvir tudo isso, os guardas reais ficam apavorados e têm reações orgânicas pelo poder de Caim. Em seguida, um dos guerreiros enfrenta o menino, e no meio da luta, a capitã do esquadrão aparece e interrompe o confronto, comentando que eles não deveriam estar lutando com um menino de 10 anos que cheira a xixi. Após o anterior, ela abraça o menino pois o considera adorável, apesar de seu cheiro. Em seguida, Dane diz à capitã que este menino não é apenas uma criança que toma achocolatado, mas também é o garoto que salvou as princesas e que derrotou os orcs. E quando a mulher de cabelo verde ouve o anterior, sente cócegas na barriga e decide enfrentar o protagonista porque o considera um digno rival. É então que vemos que ambos se enfrentam em um combate, e apesar de o protagonista ter uma espada de madeira e seu adversário uma real, ele acaba derrotando-a. Em seguida, a mulher elfa fica corada e se apaixona pelo protagonista por suas habilidades, e comenta que já decidiu que ele será seu marido. Quando Ken ouve o anteriormente dito, ele se assusta muito e comenta que só tem 10 anos e que não quer se casar sem conhecer a pessoa. Nesse momento, ela lhe dá razão e passa a se apresentar. Dessa maneira, descobrimos que ela é a filha do Duque, que se chama Tijuana. Em seguida, ela menciona para não se preocupar com sua aparência, porque os elfos vivem mais de 300 anos e ela terá uma aparência juvenil por um longo tempo. No entanto, o protagonista não quer saber dela, principalmente porque já tem problemas suficientes com o compromisso de Telestia. Mas, apesar de suas queixas, Tijuana está decidida e comenta que justamente estão na cidade para procurar seu marido, e que agora que encontrou o indicado, não o deixará ir. Posteriormente, ela organiza uma reunião com o rei para acertar toda a papelada correspondente, ao que o protagonista obviamente sente medo, já que as coisas podem ficar muito feias. E já na reunião, o soberano se surpreende ao saber que Tijuana quer desposar o protagonista. Em seguida, explica que ela é a filha do rei dos elfos, os quais, após uma lei aprovada pelo antigo herói, são aliados de todos os reinos, por isso Tijuana é basicamente uma princesa. E devido ao anterior, sua proposta não pode ser rejeitada assim. Após dizer isso, o rei tenta persuadir a garota para que mude de opinião a respeito do casamento, e lhe revela que tanto sua filha Telestia quanto a filha do Duque Silk estão comprometidas com Caim, e quando ela ouve o anterior, diz que compreende, mas que ela tem mais vontade de se casar com o protagonista do que as outras. Em seguida, o rei lhe comenta que está bem, mas que precisa da aprovação do rei elfo, ao que ela de imediato leva o protagonista para outro lado para escreverem juntos uma carta para explicar a seu pai a situação. Em seguida, o protagonista tem várias sessões de treinamento com Tijuana e logo se cansa, mas nisso comenta que adquiriu a habilidade de espadachim. Não muito depois, Caim é convocado pelo rei e pelos demais para falar sobre um livro de nível imperador. É então que ele se emociona ao vê-lo e começa a lê-lo como se nada fosse, e quando os presentes veem aquilo, confirmam que o protagonista não é uma pessoa comum, já que ninguém na sala é capaz de ler o que está escrito naquele livro. E quando lhe é mencionado, ele percebe que esse livro que tem em suas mãos está escrito em japonês e que foi criado pelo primeiro rei do reino, que se chamava Yuya. Nosso protagonista percebe que ficou exposto e confirma suas suspeitas de que o primeiro rei daquelas terras era um reencarnado como ele. E depois do anterior, o soberano e os demais lhe perguntam quem ele é, e o protagonista decide confiar neles e lhes conta que vem de uma terra chamada Japão, e que conserva suas lembranças de sua vida passada. Em seguida, ele lhes mostra todas as suas estatísticas, e todos ficam apavorados, pois ele é um prodígio. Mas a coisa não termina aí, porque o rei e o resto convulsionam de espanto ao saberem que ele falou com os deuses, e logo mencionam que Caim deveria ser o rei do mundo porque possui 10 bênçãos. Ao que o protagonista diz que não quer mudar sua vida atual, acrescentando que está satisfeito com as pessoas e as coisas que experimentou naquele lugar. Em seguida, o rei lhe diz que o protagonista deveria ser o soberano, ao que obviamente ele rejeita a oferta. E depois disso, Tijuana aparece e comenta que seu pai aprovou o casamento. E sem perder um segundo, ela o leva para o campo de treinamento para continuar lutando. E no meio do anterior, tanto o rei quanto o resto dos presentes chegam à conclusão de que o protagonista não é uma ameaça, já que falou com honestidade. E no final, todos prometem não dizer nada do que ouviram naquela sala. E por sua parte, o protagonista continua treinando com sua nova prometida. E depois, ao receber o livro, o protagonista começa a lê-lo e descobre que o dito objeto é uma biografia do primeiro rei de Esforte. É então que ele descobre que suas suspeitas eram verdadeiras. O primeiro rei era um japonês que, depois de morrer, apareceu nesse novo mundo. No entanto, Ken percebe que, diferente de Yuya, ele foi transportado para esse mundo com seu corpo original. E enquanto o protagonista se aprofundava naquele livro, logo é interrompido por Celestia e Silk, que querem saber o que ele está fazendo. E quando o veem com o livro, perguntam se ele está estudando para sua prova de aventureiro, ao que o protagonista rapidamente se altera e fecha o livro.
Em seguida, elas o convidam para passear, mas o protagonista diz que não pode porque tem outra coisa para fazer. E depois disso, ele sai do quarto e logo se encontra com Tijuana, que o convida para treinar. Ao que o protagonista comenta que agora não pode e que farão em outro momento. E depois do anterior, o protagonista sai correndo até chegar em casa e nos conta que já tem 12 anos e que agora pode fazer uma prova para ser aprovado como aventureiro. Em seguida, o protagonista entra na guilda e se encontra com um guerreiro mais avançado, que lhe pergunta o que ele faz ali, ao que o protagonista responde amavelmente que já tem 12 anos e que quer se registrar como aventureiro. E quando o sujeito ouve o anterior, ele o encoraja e o adverte para ter cuidado nas missões porque só tem uma vida. E depois disso, o protagonista se aproxima do balcão e se encontra com a recepcionista, que lhe dá as instruções para que ele se registre. Dessa maneira, o protagonista coloca seu dedo em uma máquina estranha que tira sangue dele, o qual é utilizado imediatamente para criar um cartão de aventureiro para ele. Em seguida, ela lhe diz que agora Ken é um guerreiro de Rank G, portanto, é um novato. E depois, o protagonista se lembra que suas mestras eram de Rank D e se pergunta se elas teriam subido de rank nesse tempo. E depois a recepcionista deseja boa sorte ao nosso protagonista e se apresenta como Retia. Por isso, o protagonista faz o mesmo e ambos começam a conversar amigavelmente. No entanto, logo são interrompidos por uns valentões genéricos, que convidam a recepcionista para passar um tempo com eles. E, como é de supor, ela os rejeita porque está trabalhando e não está em um bar ou algo parecido. É então que o protagonista sente que tudo o anterior já viveu antes, e nisso um dos tipos fica violento e o protagonista não tem mais opção senão dar-lhe uma lição. No meio da briga, um tipo chamado Claude aparece, e quando os valentões o veem, ficam apavorados e saem correndo para tomar leite. Em seguida, o protagonista pensa consigo mesmo que toda essa situação é muito típica, mas rapidamente concentra a atenção em Claude, que se apresenta e o convida para tomar algo. É então que ambos se sentam e bebem, e como é óbvio, o protagonista está tomando suco de fruta, porque, apesar de ter 29 anos mentais, ainda não pode beber álcool. Após o anterior, Claude elogiou as habilidades de Ken e comenta que ele se mostra muito forte, ao que ele responde que se deve ao fato de ter treinado desde muito jovem e que, além disso, seus professores lhe deram vários conselhos. Em seguida, ambos continuam conversando, e Claude mostra seu cartão dourado, e quando o protagonista vê aquilo, ele se surpreende, já que isso significa que ele é perigoso e que é de rank A. No entanto, Claude comenta que lhe falta muito para melhorar e dá como exemplo o rei de Esfort, e diz que aquele rei era de rank SSS. E após o anterior, ele pergunta ao Ruivo se ele tem uma equipe, ao que este comenta que sim e faz dupla com uma pessoa que tem poder de gelo. E como ele tem o poder das chamas, eles são conhecidos como o duo de gelo e fogo. E de repente, a companheira de Claude aparece e o repreende por estar perdendo tempo. Em seguida, ela se apresenta como Lina, e ao ver o protagonista, comenta que ele é muito fofo e diz que se alguém o incomodar, que o avise e que ela se encarregará. E após o anterior, os personagens se despedem e o protagonista se aproxima da parede para ver se encontra uma missão de acordo com seu rank, e logo ele escolhe uma onde deve derrotar alguns duendes. Em seguida, ele sai do reino rumo a completar sua primeira missão, e nesse momento se encontra com Tijuana, que de imediato se une à missão do protagonista. Minutos depois, ambos se deparam com os bichos e os derrotam. Embora ao ver que são muitos, o protagonista lança um feitiço para potenciar os poderes de sua camarada, e com isso ela consegue vencer vários. E no final, o protagonista usa seus poderes e erradica o ninho dos duendes, embora no processo crie uma cratera gigante. Minutos depois do anterior, vemos que Nina e Millie, as antigas mestras do protagonista, chegam ao local e se surpreendem ao ver que alguém já havia se encarregado da situação há um tempo. E voltando a Caim, vemos que ele retorna à guilda para informar que completou a missão. E nisso, Retia explica que essa tarefa era destinada a aventureiros de rank mais alto, e considera impressionante que o protagonista tenha conseguido completá-la, e se surpreende ainda mais quando fica sabendo que o protagonista eliminou mais de 30 desses bichos, por isso de imediato conta ao chefe da guilda, que o manda chamar. E quando o protagonista se encontra com Cedric, este o acusa de ser um mentiroso. Mas rapidamente se apavora quando o irmão de Tijuana entra na sala e lhe conta que o protagonista é aquele garoto que salvou as princesas e que também tem o título de barão. E ele finaliza tudo aquilo dizendo que o protagonista é o filho de Garm. Quando Cedric ouve tudo aquilo, ele convulsiona de surpresa e planeja tirar a própria vida por sua equivocação, ao que o protagonista lhe diz que não é necessário. Em seguida, o irmão de Tijuana fica sabendo por ela que Caim venceu um dragão vermelho quando tinha apenas 2 meses de nascido, mas rapidamente se corrige e comenta que se enganou e que na verdade o protagonista tinha 10 anos quando erradicou a besta, mas que de igual maneira era impressionante. E quando os presentes ouvem isso, começam a vomitar de espanto e planejam tirar os olhos e as orelhas, porque nada será mais surpreendente que isso. No entanto, o protagonista é humilde e diz que não é necessário que façam isso, e que
em seu lugar é melhor que lhe preparem um achocolatado. E depois, o irmão de Tijuana lhe diz que por ter vencido um dragão vermelho, ele será promovido a rank A imediatamente. E depois de dizer aquilo, ele pede a Cedric e a Retia que façam a papelada. E segundos depois, o irmão de Tijuana se apresenta como Edin e pede ao protagonista que cuide dela, ao que ela diz que fizeram muitas coisas juntos. É então que o protagonista tenta evitar mal-entendidos, mas Edin se adianta e menciona que sabe que sua irmã é um tanto especial e que Cole considera as brigas como encontros, e quando o protagonista ouve, ele se tranquiliza ao ver que o tipo é um sujeito razoável. E a tudo isso, descobrimos que os deuses estão vendo tudo e comentam que o protagonista sempre chama a atenção e se perguntam se foi uma boa ideia dar-lhe tantas bênçãos. Mas nesse momento, o deus principal comenta que esse poder não é suficiente e que Caim deve ser ainda mais poderoso. E depois de dizer aquilo, explica que o selo de Aaron está prestes a se romper e quando aquele sujeito ficar livre, muitas coisas ruins acontecerão. Então, os deuses decidem mover as peças para que o protagonista consiga um mestre capaz de fortalecê-lo para que possa enfrentar Aaron em um futuro não muito distante. E pouco depois, vemos que Caim está se preparando para fazer o exame de ingresso na Real Academia de Magia. É então que Sylvia chega um pouco tarde porque dormiu demais, o que a deixa nervosa. Em seguida, ela vai ao dormitório de Caim e o acorda, mas ele está muito relaxado e não acredita que chegará atrasado à academia. E isso se deve ao fato de que ele usa seus poderes de teletransporte para chegar a tempo. E após, ele se dirige diretamente à recepção, onde lhe perguntam quem ele é e procuram seu nome na lista de candidatos. E depois de confirmar tudo, eles lhe atribuem o número da sala e lhe dizem para tomar o assento número 10 na sala 285. Então, Caim caminha para sua sala de exame, pensando que não viu o nome de nenhum amigo na lista de candidatos. E quando ele entra no quarto, percebe que está cheio de estudantes concentrados na leitura de seus livros e ninguém nota sua chegada. E logo ele termina de olhar ao redor e diz a si mesmo que provavelmente seus amigos estão em outro quarto. Nesse momento, a examinadora entra na sala e pede para cada estudante se sentar em seu lugar. É então que ela adverte claramente que não tolerará nenhum tipo de trapaça e que qualquer pessoa declarada provável perderá o direito de participar do exame. E depois ela coloca uma ampulheta na mesa e indica aos estudantes para começarem a ler suas provas. Em seguida, Caim lê a prova e se alegra ao ver que todas as perguntas são sobre matemática e história. E vemos que ele está bastante seguro de que poderá responder a todas as perguntas com muita facilidade. E depois de um tempo, Caim abaixa a cabeça na mesa para relaxar e a examinadora franze a testa. E de repente vemos que ela acaba pensando que o protagonista não deveria fazer o exame tão facilmente, já que perder tempo relaxando só causaria problemas. É então que ela adverte a Caim que não resta muito tempo. Mas para sua surpresa, vemos que o protagonista já terminou. E como é de supor, a examinadora diz a todos para deixarem suas provas nas mesas e se dirigirem ao próximo local de exame. Ao saber que a próxima prova será de magia, Caim se preocupa. E depois ficamos sabendo que, segundo o guia, cada estudante terá que escolher um lugar na parede à sua frente e usar qualquer tipo de magia e poderes para golpear esse lugar a uma certa distância. É nesse momento que Caim observa como cada estudante realiza sua magia, e de repente percebe que todos lançam uma bola de fogo usando magia e a arremessam no objetivo. E nisso podemos ver que Caim é o último a fazer magia e que tem uma estratégia em mente. É então que ele pede permissão à sua mestra para usar toda a sua força, mas logo fica sabendo que não há restrições e pode usar qualquer nível de poder. E depois de descobrir isso, Caim lança uma bola de fogo azul em direção ao alvo. E o impacto é tão forte que não apenas quebra o alvo, mas também a parede e as árvores atrás dele. Dessa forma, a bola de fogo vai tão longe que a organizadora do exame corre para a área para se certificar de que todos estejam seguros. E logo vemos que a mestra está assombrada e irritada porque o nível de magia do protagonista não era para um novato. E em seguida, ela indica a todos para se moverem para a área de esgrima, já que lá será realizada a próxima prova. Por sua parte, o protagonista se desculpa por causar tantos problemas. E logo o examinador anuncia que os estudantes lutarão contra um aventureiro de alto rank e procede a apresentar Claude. Nesse momento é que todos olham para o guerreiro e podemos notar que Caim se sente confortável, mas Claude está surpreso ao vê-lo participar dessa prova, já que presenciou os poderes extraordinários de Caim. No entanto, o protagonista humildemente aceita os cumprimentos e compartilha o desejo de ingressar na academia como uma criança de sua idade. E nisso, o examinador percebe o interesse de Claude em lutar com Caim, por isso lhe dá permissão. Assim que a luta entre eles começa, eles se atacam mutuamente a uma velocidade que outros estudantes mal conseguem acompanhar. E logo vemos que Claude pensa que não pode se dar ao luxo de perder para Caim, então usa um impulso de energia para atacar com mais força.
E não só os estudantes, mas também o examinador estão surpresos ao vê-los lutar como especialistas. Por isso, ele logo interrompe a luta e diz a Caim que os resultados sairão em breve. E depois disso, o protagonista vai para casa e, ao abrir a porta, encontra Sylvia esperando-o ansiosamente. É então que Caim compartilha como foi seu exame e espera ser admitido na academia. Ao que Sylvia comenta que confia nas habilidades do protagonista e lhe deseja o melhor. E de repente, Caim sente que seu estômago deve estar faminto depois de um exame tão desafiador. E enquanto as pessoas riem de sua inocência, Sylvia corre para a cozinha para preparar comida. No dia seguinte, o protagonista se encontra com o rei irritado, e aparentemente ele está segurando um papel na mão, e logo esperamos que sejam algumas novidades do exame. E vemos que o relatório é enviado da academia, que mostra que, ao usar um grande poder, Caim causou muitos problemas. E nisso descobrimos que o garoto quebrou um muro e destruiu a área próxima, o que poderia ter colocado em risco a vida de muitas pessoas. Ao ouvir isso, Caim se desculpa por seu erro e comenta que usou seus poderes depois de obter a permissão do examinador. E mais tarde, o rei quer saber por que suas filhas, Silk e Telestia, não conseguiram encontrar Caim na sala de exame. E de repente, o rei percebe que Caim cometeu outro erro naquele dia ao entrar nas salas de exame destinadas aos plebeus, e revela que a entrada sul era para a gente comum, enquanto a porta norte é para os nobres. E depois, o Duque Eric diz que tem outra história para compartilhar com o rei. É então que ele revela que o diretor da academia o visitou para lhe contar que um menino comum destruiu o centro de exames e tirou a nota máxima em todas as provas. E depois de ouvir a informação do diretor, o Duque Eric ri tão alto que confunde o diretor. É nesse momento que o Duque admite que sabe que Caim deve ter sido o responsável por tudo isso, e será engraçado ver a reação do primeiro-ministro do rei ao receber a fatura dos reparos. É então que Caim se desculpa com ambos, enquanto o rei o adverte para tentar manter seus poderes ocultos. Em seguida, o rei pede a Caim que se vá e lhe lembra que o anúncio dos resultados é hoje, por isso ele deve chegar à academia a tempo. E quando o protagonista chega ao seu destino, tenta procurar seu nome para saber se aprovou o exame. Logo se encontra com Silk, que vai atrás dele e compartilha a boa notícia com Caim, que está no topo da lista. Em seguida, ela revela que ela e Telestia obtiveram o terceiro e segundo lugar, respectivamente. E nisso, ela comenta que achou engraçado que o protagonista tenha se enganado e feito a prova no lugar errado. E depois, ela menciona que o estará esperando na cerimônia de ingresso e lhe diz para ir ou, caso contrário, será castigado. E quando o protagonista ouve, cora porque o entendeu como um flerte. Em seguida, vemos que Caim decide comparecer à cerimônia e se encontra com Raine na entrada. E de repente, ele percebe que ela está guiando os estudantes sobre um caminho que devem seguir. E de repente, ela vira a cabeça e vê Caim, e, em um ataque de emoção, o abraça e lhe diz que está muito orgulhosa dele por ser o melhor na prova. É então que Raine lhe deseja boa sorte com seu discurso na cerimônia. E como é de supor, o protagonista fica nervoso quando ela menciona que cada estudante que se destaca no exame de ingresso deve fazer um discurso, e ele será esse estudante. E pouco depois, Caim retorna para casa para se vestir, sem saber que Sylvia está esperando ansiosamente seu retorno para saber sobre os resultados do exame. E Sylvia se emociona quando ele entra e lhe dá a feliz notícia de que tirou as notas mais altas. É então que ela fica feliz e corre imediatamente para a cozinha para preparar comida para celebrar. E depois vemos que Caim chega à cerimônia usando uma linda jaqueta. E ao entrar, vê que seus pais já estão sentados e acenando suas mãos do saguão. E logo ele se encontra com Sylvia e Telestia, que dizem que ele está muito bem com o uniforme. E por sua vez, o protagonista diz o mesmo delas. E logo Caim se senta entre Silk e Telestia, enquanto os garotos que estão atrás conversam entre si, tentando adivinhar quem é o menino sentado com as filhas do rei. E depois de alguns minutos, finalmente a cerimônia começa, e um professor chega ao palco e anuncia que Caim é o melhor no exame, por isso deve fazer um discurso aos estudantes. E nesse momento, Caim se levanta diante de seus colegas e explica que no início não sabia qual era o lugar para fazer o exame, mas mais tarde descobriu que havia uma entrada para os plebeus e outra para os nobres. Mas ele não acredita na divisão das pessoas, por isso está animado para fazer amigos independentemente de sua origem. E depois de terminar seu discurso, 2 colegas compartilham que o rei quer falar com os estudantes. É então que o rei agarra o punho de Caim e adverte os professores que devem controlá-lo, já que ele pode ser difícil de manejar. E, como é de supor, Caim se sente envergonhado e pensa que o rei o está controlando. E depois do ocorrido, o protagonista compartilha seus pensamentos com Silk e Telestia. E pouco depois,
Na academia, vemos que os mestres querem se certificar de que todos escolham sabiamente suas disciplinas, e nisso podemos notar que o tema aventura atrai naturalmente Caim, enquanto Sylvia insiste que ele deve escolher o tema nobreza. No entanto, no final, o protagonista descobre que pode estudar mais de uma matéria, por isso escolhe várias, e de repente, o protagonista ouve uma voz estranha vinda do nada, por isso não consegue ver a origem da voz. É então que a voz masculina lhe ordena que se levante, já que seus joelhos devem estar cansados. E depois disso, Caim caminha em direção à biblioteca como lhe pediu aquela voz, e quando abre a porta, vê que outra pessoa está dentro dela. E de repente, essa pessoa desaparece instantaneamente e reaparece em um quarto diferente. E logo podemos ver que aquele homem está sentado de costas, por isso o protagonista não consegue reconhecê-lo. No entanto, ele percebe que aquele sujeito está preparando café. E nesse momento essa pessoa se vira e chama o protagonista pelo seu nome japonês, o que nos deixa claro que tal sujeito não é alguém comum e corrente. E depois disso, o tipo misterioso lhe questiona quanto açúcar quer em seu café e se vai querer leite. No entanto, o protagonista não presta atenção a essa pergunta e lhe questiona alterado quem ele é. E depois, em uma mudança de cena, podemos notar que o tipo estranho se senta em um sofá e depois disso pede ao garoto para se acalmar. Em seguida, ele procede a dizer que o deus Zenon e o resto das divindades falaram com o protagonista. Em seguida, comenta que Caim é um reencarnado e comenta que ele também o é, e que seu nome é Yuya Esford, embora seu sobrenome japonês seja Irasaga. E quando o protagonista ouve isso, ele se surpreende muito e comenta que se trata do primeiro rei de Esfort, ao que Yuya se mostra assombrado de que ele saiba dele, e Caim comenta que o conhece porque leu muito sobre ele, e que percebeu que ambos eram reencarnados. E em seguida, o protagonista comenta que leu o livro de nível imperador, e quando o tipo ouve isso, ele se emociona, já que o escreveu, ao que o protagonista se assusta muito, já que se supô e que o primeiro rei existiu há 300 anos. Em seguida, ele questiona se é um fantasma e procede a olhar para suas pernas. Como é de se supor, isso parece simpático a Yuya, e ele diz que, se tiver dúvidas, pode verificar suas estatísticas. E depois de dizer aquilo, ele dá um gole em seu cafezinho. É então que o protagonista analisa o poder daquele tipo e se surpreende ao ver que Yuya tem o título de Deus Criador, o que naturalmente o surpreende muito. Ao que o primeiro rei menciona que tem esse título porque ele criou um mundo à parte com suas próprias energias, e que por isso conseguiu esse título. Em seguida, ele explica que estão em um mundo diferente chamado Fatmeio, e que por ter qualidades divinas não envelhece, o que explicaria que ele ainda esteja vivo depois de 300 anos, e quando o protagonista ouviu o anterior, ele se defeca e urina, para posteriormente convulsionar de surpresa, já que não esperava tal revelação. E depois das apresentações, Yuya sente odores de excremento, então muda o assunto da conversa e diz a Caim que os deuses pediram que ele o treinasse, ao que o garoto se sente confuso ao ouvir isso, já que está passando por dificuldades devido à sua força excessiva. E como é de supor, Yuya não discute com o protagonista sobre ser muito forte e simplesmente lhe pede que pegue o biscoito que tem em sua mão. É então que Caim tenta tirá-lo, mas é facilmente detido por uma espada em sua garganta. E depois disso, o primeiro rei lhe diz diretamente que ainda tem um longo caminho a percorrer. E embora Caim entenda isso, ainda não compreende por que precisa ser tão forte. E nesse momento, Yuya o informa que é porque ele precisa lutar contra um deus maligno chamado Aaron. E parece que há 300 anos, esse tal Aaron causou distúrbios no mundo, provocando brigas entre pessoas e semeando desconfiança entre os países através de um oráculo. Mas por sorte, Yuya e seus companheiros conseguiram selá-lo para evitar que ele continuasse fazendo coisas ruins, como não pagar pedágio ou chutar grávidas. No entanto, recentemente o selo começou a enfraquecer. Assim, se nada for feito, o deus maligno ressuscitará e a guerra se espalhará novamente por toda a terra. E desta vez, Yuya não pode intervir, já que é um deus de outro mundo, por isso Caim é quem deve cumprir essa tarefa. E como é de supor, o protagonista não se sente entusiasmado em vencer o destruidor de mundos. E depois, o garoto fica sabendo que alguns eventos de sua vida anterior também fazem parte da história de Esfort, ao que o protagonista se emociona ao ouvir aquilo e diz que quer saber mais, mas Yuya o detém e o transporta para o oceano. E já nesse novo lugar, ele lhe entrega uma espada e o informa que agora é oficialmente seu mestre, e lhe diz que, quando for capaz de completar a tarefa, revelará mais sobre como tudo se conecta. Em seguida, o primeiro rei entrega uma bússola a Caim e lhe diz para seguir a direção indicada, já que o levará de volta à mansão. E basicamente lhe comenta que isso é um exercício que aumentará seu nível de força. É então que Yuya explica que em seu mundo, Caim se encontra em um nível médio-baixo e que precisa atingir pelo menos o nível 600 se quiser ter uma chance contra Aaron. E depois vemos que Caim não se sente motivado, já que atualmente se encontra no nível 300 e precisa treinar o dobro para sequer superar seus poderes atuais. E com o anterior em mente, ele percebe que levará muito tempo, e as coisas se tornam ainda mais difíceis quando Yuya lhe proíbe de usar sua habilidade de teletransporte.
E como é de supor, Caim se preocupa com seu treinamento, mas Yuya assegura que 1 ano em Fannail é equivalente a 1 dia em seu mundo. Isso faz com que Caim pense que se parece com a Sala do Tempo de Dragon Ball, mas rapidamente ele recapacita e diz que está em seu próprio anime e decide dar tudo de si para ser melhor que Goku. E depois, enquanto Caim se aprofunda na floresta, consegue matar uma serpente gigante e algumas outras criaturas. E o impressionante é que no mundo humano só se passaram 5 minutos. E falando nisso, a série muda de cena e vemos que Sylvia corre para a porta cheia de esperança de que Caim tenha retornado. No entanto, em seu lugar, ela encontra a princesa Telestia e seus guardas. Em seguida, as donzelas notam que a mulher tem uma expressão preocupada em seu rosto. E a criada se desculpa e lhe explica que pensava que seu mestre havia retornado. E quando as meninas ouvem isso, comentam que esperavam que o protagonista estivesse em casa, mas Sylvia lhes informa que ele não foi visto desde o dia anterior. E em seguida, ela começa a entrar em pânico, especulando que ele poderia ter se metido em algum tipo de incidente. E enquanto a mulher enumera as possibilidades, ela também começa a entrar em histeria. No entanto, a princesa a acalma, dizendo que Caim faz 8.000 com suas próprias substâncias, mas é forte como um carvalho e que certamente voltará para casa são e salvo porque ele é o protagonista. E depois de dizer aquilo, a princesa solta uma flatulência e entra na mansão com toda a confiança. E ao ver isso, sua amiga sente um cheiro desagradável, mas decide ignorar e a segue. E dessa maneira, as garotas decidem esperar que seu prometido retorne. Em seguida, voltamos ao protagonista e vemos que as coisas não vão bem, já que ele é capturado por um dos monstros. No entanto, no final, ele consegue vencê-lo atirando-lhe uma flecha. E como é comum, agora ele está exausto e decide tirar uma soneca no chão para repor as energias. E exatamente nesse momento ele começa a duvidar se algum dia conseguiria sair da floresta. E seus pensamentos são interrompidos quando ele ouve os gritos de uma criatura. Então, seu instinto o impulsiona a responder o chamado enquanto arrasta sua espada para a frente. E depois disso, Caim chega e vê que é um lobo ferido e se prepara para acabar com ele. Mas seus instintos lhe indicam que, em vez disso, deveria protegê-lo. É então que ele se lembra de momentos em que ajudou as pessoas e se desculpa por assustá-lo. E depois ele usa um feitiço curativo para tentar curar a criatura. No entanto, Caim não consegue realizar um feitiço curativo adequado devido à sua magia esgotada. E dessa maneira, ele percebe que não tem força suficiente para curar completamente o lobo. Ele decide usar tudo o que puder e consegue curar o bichinho, embora no processo desmaie muito rapidamente. Nesse momento, a criatura o protege dos outros monstros que tentam atacar seu corpo inconsciente. E depois de um tempo, Caim recupera a consciência e encontra os monstros derrotados ao seu redor. E ao se dar conta do que ocorreu, ele se comove com um gesto e decide adotar o lobo mágico. É então que o bichinho salta sobre ele, e nesse momento Caim lhe dá o nome de Haku. E durante o resto de sua viagem, eles lutam juntos e compartilham alimentos, o que muda a perspectiva de Caim e o foca no que é verdadeiramente importante. Depois de um tempo na floresta, Caim e Haku crescem significativamente e finalmente chegam à mansão. Em seguida, eles entram e se encontram com Yuya. É então que o primeiro rei comenta que o protagonista cresceu muito, e como é de supor, o garoto pergunta quantos anos se passaram desde que começou seu treinamento, ao que seu mestre o informa que já se passaram 4 longos anos. Depois disso, o protagonista fala sobre seu animal de estimação Haku, e o primeiro rei lhe diz que essa é uma besta sagrada. Em seguida, lhe aconselha a fazer um contrato com Haku. É então que ele o faz e se surpreende ao ver que o animalzinho desaparece. E nesse momento, o rei lhe explica que a partir de agora, o protagonista pode chamar Haku a qualquer momento usando apenas um comando. E também o adverte que seu treinamento não terminou. E depois de dizer aquilo, ele lhe apresenta seu próximo mestre, e se trata de um elfo chamado Derain. É então que o protagonista se apresenta a seu novo mestre. Mas antes de ir praticar, ele lembra ao primeiro rei que deve contar-lhe mais sobre Aaron. É então que Yuya revela que Aaron costumava ser o deus da diversão no mundo de Zenon, o que explica por que não há jogos nem entretenimentos no mundo de Caim atualmente. E aparentemente, enquanto Aaron era um deus, ele criou um jogo mortal que causou a morte de muitas pessoas, e como resultado, foi exilado do reino dos deuses. Por isso, se Aaron retornasse, o jogo seria retomado e todos estariam em perigo constante. E, como é de supor, Caim se preocupa com isso e suplica ao mestre que lhe diga uma solução para deter Aaron, ao que seu mestre simplesmente o faz ficar mais forte para proteger aqueles que lhe importam. Em seguida, Yuya acaba revelando o vínculo entre ele e Aaron, e nesse momento ele confessa que não pôde proteger seu amigo quando lutaram contra o deus maligno. E esses amigos acabaram sendo os pais de Caim em sua vida anterior, ou seja, quando o protagonista era japonês. E ao ouvir o anterior, ele sente uma profunda dor no fundo do estômago, e parece que ambos foram convocados ao mundo de Zenon, e em pouco tempo tiveram que se encarregar de vencer o deus maligno, que acabou sendo Aaron.
E durante a batalha final, a mãe de Caim perdeu a vida tentando proteger uma de suas companheiras, e como é comum, isso enfureceu seu pai, que atacou ferozmente o deus maligno com um golpe poderoso, e dessa maneira conseguiu criar uma abertura na defesa do inimigo, o que permitiu a Yuya selá-lo. No entanto, o pai da vida anterior de Caim perdeu a vida no processo. E depois dessa explicação, o protagonista segue Arain, e nesse momento o elfo diz que Yuya é mais forte que ele, mas o que realmente importa é que Aaron é mais forte que Yuya. Por isso, o protagonista deve treinar duro para superá-lo. Então, no final, Caim tem isso em mente e se prepara para praticar com seu mestre elfo, por isso começa a atacá-lo. No entanto, seus ataques são facilmente contidos, e ele golpeia Caim com força e o deixa inconsciente. Depois, ele o carrega como se fosse um saco de batatas, e depois de um breve momento, Caim recupera a consciência e se sente aliviado ao ver Haku. Em seguida, ele sai do quarto e desce as escadas, e não demora a encontrar os donos da casa. E dessa maneira, ele conhece Rudy, a esposa de Drain, e ela lhe dá uma calorosa boas-vindas. Depois de se apresentar como uma mulher, o protagonista nota a presença de um dragão bebê e se apressa para tocá-lo. Em seguida, Caim expressa sua intenção de fazer amizade com o dragão. No entanto, Haku fica um pouco ciumento e interrompe a cena. Durante o processo, o lobo rosna para o bebê dragão enquanto Caim tenta aliviar a tensão. É então que Rudy intercede e acalma a situação, ameaçando não lhes dar comida. E depois disso, Caim se dirige à mesa emocionado por ver que tipo de alimentos lhe serviriam. No entanto, quando dá a primeira mordida, começa a chorar. E quando Erain vê aquilo, interpreta que o protagonista está desprezando sua comida e decide lhe dar uma lição. Por isso se prepara para abaixar as calças e fundar Caim, algo que sem dúvida seria epicamente bíblico. No entanto, antes que o elfo possa fazer algo, o protagonista diz que a comida está deliciosa, e ao ouvir isso, Darien opta por não castigar Caim, e decide que mais tarde lhe darão um achocolatado. Por sua parte, Rudy se alegra ao saber que o protagonista desfruta da comida e promete fazer mais, já que ele viverá com eles enquanto treina. E em uma mudança de cena, retornamos à casa de Caim, onde Silk e Celestia estão amassando. E enquanto fazem isso, uma delas mostra sua preocupação com o protagonista, ao que a outra a consola e lhe diz que logo o encontrarão novamente. Nesse momento, Sylvia a repreende por parar, e depois comentam que aprender a cozinhar é difícil e que devem se esforçar se desejam cozinhar para Caim. E depois disso, voltamos ao protagonista e vemos que seu treinamento com Darien continua, e embora ainda se sinta sobrecarregado, ele aguenta os ataques e não perde a consciência. E essa é sua rotina de treinar duro e retornar à tarde para a casa do elfo. E como é de supor, ele sempre volta exausto e machucado. E essa dinâmica continua por um ano, por isso obviamente todo o seu esforço dá frutos. E certo dia, o protagonista enfrenta seu mestre, equipando uma espada. E nesse momento ele pensa em seus pais falecidos, o que o impulsiona a superar seus limites. E finalmente consegue desferir um golpe poderoso que quebra sua espada e arremessa a Erain. E nesse momento, seu mestre reconhece sua derrota e informa ao protagonista que ele completou seu treinamento. É então que o nobre agradece e corre para ver seus pais. E obviamente, me refiro a que ele visita suas tumbas. E o protagonista não é o único nesse lugar, já que Yuya também está presente para mostrar respeito a seus valerosos companheiros. E nesse momento, o primeiro rei faz saber a Caim que seus pais sempre estavam preocupados com ele, e menciona que eles o tempo todo procuraram uma forma de retornar ao seu mundo para cuidar dele. Ao ouvir isso, Caim cai de joelhos e agradece a seus pais por pensarem nele, e também expressa sua gratidão a Yuya por cuidar de seus pais. E depois disso, o primeiro R, Ei mete a mão no bolso e tira um biscoito, e diz a Caim para tentar tirá-lo. E desta vez, o protagonista o tira instantaneamente, mostrando os incríveis resultados de seu treinamento. E como é de supor, Yuya reconhece a força de Caim. E depois, o primeiro rei informa que deve retornar ao seu mundo porque as coisas não demorarão a sair do controle. Então, Caim se prepara para voltar, mas Yuya lhe lembra que ele esteve em Fan Nail por 5 anos, e devido a isso, ele usa seus poderes e subtrai esses anos de seu corpo, e também lhe permite levar Haku consigo, e depois disso, Deren aparece e pede a Caim para formar um contrato com o dragão bebê, ao que o protagonista aceita e o leva. E já depois disso, o protagonista se despede, e Yuya lhe entrega uma katana de presente para o atual rei de Esfort. E depois, Caim retorna e abre a porta de sua casa, e ao ver que todos estavam preocupados com ele, se desculpa. E, como é de imaginar, as garotas ficam muito felizes em vê-lo e aproveitam a oportunidade para lhe dar uns biscoitos que fizeram enquanto o esperavam. E cabe ressaltar que, enquanto naquele mundo se passaram 5 anos, no mundo de Caim foram apenas 5 dias. E depois disso, o protagonista come seus doces e chora de alegria enquanto agradece às suas amigas. Ao que o protagonista primeiramente sente o cheiro de excremento que emana do Duque, já que recordemos que este sujeito se defecou nas calças por surpresa ao ouvir a história de Caim. No entanto, o protagonista decide ignorar o cheiro e procede a se surpreender com a notícia. E devido a isso, ele se dispõe a fazer a missão de sua guilda mágica.
E depois, Caim corre até a guilda e quando chega, se encontra com o irmão de Tijuana e lhe pergunta sua situação. Ao que primeiramente o tipo comenta que sua irmãzinha estava preocupada com ele, o que o levou a pensar que talvez ele tenha desaparecido por 5 dias por algum motivo incrível e, como é de supor, Caim confirma aquilo. Ao que o tipo procede a comentar que ele precisa fazer a missão que lhe atribuíram e explica que tem pouco tempo para fazê-lo. E, como é de imaginar, o protagonista se sente nervoso e passa a questionar que tipo de tarefa deve realizar. Ao que o irmão de Tijuana lhe diz que ele precisa eliminar um grupo de foras da lei, acrescentando que esses tipos estão na cidade de Grácia e na capital da cidade em que ele está atualmente. E depois de ouvir tudo isso, o protagonista parte para eliminar os bandidos. Em seguida, ele usa sua habilidade de teletransporte e chega ao seu destino. E para explorar a área, ele começa a voar como se fosse um drone infantil. E exatamente nesse momento, ele descobre que aqueles bandidos estão atacando 2 garotas. Então, sem hesitar, ele se dispõe a defendê-las. Foi então que ele se encontrou com suas antigas mestras, que estavam com um carregamento. E depois de conversar brevemente com elas, o protagonista enfrenta os bandidos, que literalmente são reduzidos a meros excrementos na história de Caim. E com isso quero dizer que o menino os humilha como se nada fosse. É então que as antigas mestras do protagonista lhe agradecem e percebem que ele se tornou muito forte, e ficam tão surpresas que pretendem tirar os olhos e danificar os ouvidos porque não verão algo parecido em suas vidas. Mas como o protagonista é muito humilde, ele lhes diz que não é necessário que tirem os olhos e façam o outro. E depois de mencionar aquilo, ele lhes pede em seu lugar que lhe preparem um achocolatado e que lhe leiam um conto, ao que elas aceitam fazer mais tarde. Em seguida, Caim revela que agora é um rank A, e elas novamente se espantam, já que ele tem 12 anos e já pulou muitos passos. E nesse momento, um tipo de óculos, dono do carregamento que elas estavam protegendo, aparece e menciona que isso explicaria o porquê é tão poderoso. Posteriormente, o protagonista os leva até a cidade mais próxima e volta a mencionar que é um rank A e ainda pede outro achocolatado. E em uma mudança de cena, vemos que o protagonista leva os bandidos em uma jaula, e todos mencionam que esses tipos são muito maus. E depois de alguns minutos, ele chega à casa do tipo de óculos, e estando lá, o protagonista descobre que esse sujeito é parente de sua amiga Parma. Então, ele decide fazer uma pausa para conversar. E dessa maneira, os presentes conversam um pouco, e Nina e Millie descobrem que o protagonista é um barão, o que as levou a pensar que deveriam tratá-lo como um nobre. Ao que Caim lhes diz que não é necessário, já que elas são suas mestras e o conhecem desde que usava fraldas. E apesar desse último detalhe, Nina menciona que o protagonista se tornou um ótimo partido, ao que a ruiva comenta que ele cresceu muito, e depois de dizer isso, ela o abraça. E como é de imaginar, o protagonista, que atualmente teria uns 29 anos mentais, a afasta dele e lhe menciona que sempre serão suas mestras e as trata como tais. E depois de dizer aquilo, ele se afasta e lhe diz que deve levar os criminosos para a guilda. E quando chegar ao lugar, ele preenche o formulário e mostra as provas para confirmar que completou a missão. Ao que a recepcionista se assombra porque ele conseguiu fazê-lo em poucas horas e diz que ele não será mais expulso. E depois disso, o protagonista nota que suas amigas estão sendo incomodadas por um careca e seu grupo. Mas como é comum, Caim os detém e lhes diz para se acalmarem ou ele os transformará em raviolis para uma velha italiana comer. E como é de imaginar, aqueles tipos não entenderam essa analogia, mas de qualquer maneira sentiram medo, já que reconheceram nosso protagonista. E devido a isso, saem correndo como cachorrinhas. Em seguida, mais tarde, Caim se encontra com seu amigo Sally, Audi e sua companheira. E nesse momento, o ruivo comenta que Millie e sua irmãzinha e menciona que tudo isso soa como uma coincidência incrível. E depois os presentes decidem sentar para tomar umas bebidas e conversar um pouco. Mas como é comum, Caim escolhe um suco de laranja porque, apesar de ter 29 anos mentais naquele mundo, ainda não pode beber álcool. Posteriormente, eles contam as proezas do protagonista, e devido a isso, Claude e sua companheira descobrem que ele é um nobre, o que obviamente os surpreende, e eles se desculpam por falar com familiaridade. No entanto, ele lhes diz para não se preocuparem e menciona que o tratem como sempre, mas para sua má sorte, suas antigas mestras também mencionam a bolsa de equipamentos que ele lhes deu. Por isso, a companheira de Claude, já afetada pelo álcool, diz ao protagonista para lhe dar uma. E Caim acaba cedendo, e é então que ela se joga carinhosamente sobre ele. Mas para sua sorte, Claude interrompe a conversa de forma inoportuna. A conversa continua, mas o protagonista fica nervoso ao se lembrar que tem aulas no dia seguinte, então se despede e vai embora. É então que Retia aparece e menciona que um dos professores da escola de Caim está doente e não pode dar aulas, por isso precisa de um substituto temporário. E quando Claude ouve, ela se interessa muito pela notícia.
No dia seguinte, o protagonista vai à escola e tem uma prática mágica, então ele se emociona, pois quer mostrar tudo o que aprendeu com o primeiro rei. No entanto, a professora lhe diz que ele será um espectador, pois o resto dos professores avisaram que ele é uma pessoa com muitos poderes e que pode causar graves danos à propriedade da escola. E como é de supor, o protagonista se decepciona, mas não desanima e se mantém positivo. Então, mais tarde, ele assiste a uma aula teórica, embora logo se surpreenda ao ver Claude e os demais que chegaram para várias aulas. E exatamente nesse momento, o Ruivo pede às crianças que mostrem seus cartões da guilda, ao que elas o fazem e revelam que estão no nível mais baixo, pois acabaram de se inscrever na guilda. É então que Caim não quer mostrar seu cartão de rank A, já que isso provocaria um escândalo na escola. E em vez de notar, Claude diz para ele mostrar, ao que Caim inventa uma mentira e menciona que a esqueceu em casa. Então, Claude o repreende e diz a todos para não serem tão idiotas como o protagonista, já que o cartão da guilda é como uma identificação. E como é comum, as crianças começam a observar Caim, que se sente envergonhado. Ao mesmo tempo, Claude não percebeu o que fez, e acredita que todos os colegas do protagonista o estão marginalizando. Então, ele decide ajudá-lo para que isso mude. E dessa maneira, os amigos do protagonista dão a aula a todos os estudantes para mostrar seus poderes. Mas o lado negativo é que Caim não pode participar porque o horário escolar acabou. E com a intenção de ter uma mentalidade positiva, o protagonista menciona que tentará no dia seguinte, ao que um dos diretores comenta que não terão mais professores temporários, já que não há orçamento, pois os estragos que o protagonista causou no exame de ingresso foram muito caros, e dessa maneira, o protagonista fica como um completo tolo diante de seus colegas. E de quebra, ele solta uma flatulência e todos sentem o cheiro. E durante a noite, o protagonista está muito chateado com seu acidente odoroso, e também com Claude por fazê-lo parecer um batata frita. Então ele decide ir para a floresta e derrotar tudo o que aparecer para descarregar essa raiva. E devido a isso, ele gera várias crateras e faz a terra tremer, o que obviamente alarma o exército do reino, que sai para ver o que está acontecendo. E dessa maneira, o pai do protagonista e o chefe da guarda real descobrem que se trata de seu filho Mais-U. No entanto, o perigo real está prestes a surgir, já que Aaron consegue enfraquecer o selo que o mantém preso e se prepara para sair e causar problemas. Assim, vemos que um Goblin estava passeando normalmente por aquele lugar e, enquanto pensava em sua esposa Goblin e seu filho Goblin, pega uma rocha, já que é um grande entusiasta da petrologia. Então, o bichinho olha tranquilamente para aquela rocha e percebe que é bastante interessante e planeja levá-la consigo e mostrá-la à sua família. Mas de repente, Aaron desperta e com seus poderes de menino sombrio, acaba com a vida do Goblin. E depois disso, ele se transforma em um dragão e comenta que o selo enfraqueceu e que ele amaldiçoa os deuses que o prenderam naquele lugar. No entanto, o garoto percebe que não tem seu poder 100%, mas ainda assim planeja causar confusão porque está muito irritado e também porque quer um achocolatado, mas ninguém o preparou em séculos, e isso sem dúvida o deixa ainda mais bravo. Em uma mudança de cena, vemos que o protagonista está na escola e sua professora diz que hoje terá uma aula especial, onde invocarão monstros para fazê-los seus aliados. E quando o protagonista ouve isso, ele se prepara para fazê-lo por conta própria, já que está acostumado a isso. No entanto, nesta ocasião, a professora lhe diz que não precisa ir embora porque hoje terá uma aula avançada e poderá participar. E quando Cam ouve isso, ele fica louquinho e começa a sorrir de forma macabra, já que poderá demonstrar seus poderes de adulto de 29 anos em um corpo de criança. Em seguida, a professora apresenta o instrutor daquele dia, e se trata de um garoto chamado Grant, que é um especialista que trabalha na corte real. E após as apresentações de rigor, o tipo menciona que existem tipos de invocações. Por um lado, estão as que se fazem de pessoas a monstros, onde o mago cria um contrato com base no vínculo da besta mística. E o outro é quando o mago invoca o monstro e faz um contrato. E quando o protagonista ouve aquilo, fica como uma louquinha descontrolada e comenta que ele já fez isso e que é um prodígio. Ao que o mago experiente lhe diz que ele é um gênio, mas que de qualquer forma deve fazer a invocação novamente. E depois, Grant lhes dá um pergaminho com círculos mágicos para as crianças e lhes diz para invocarem seus bichinhos mágicos. E nisso, ele lhes comenta para ficarem tranquilos, porque se invocarem uma besta e não conseguirem formar um contrato, o animalzinho irá embora. E dessa forma, chega a vez do protagonista, que está preocupado que saia outro monstro maligno como aconteceu em sua casa. Mas o instrutor lhe comenta para não se assustar, pois se o monstro for muito maligno, ele irá embora de onde veio, então ele pode usar todos os seus poderes sem problema. E apesar de o protagonista já ter 29 anos e estar ciente de que tem as bênçãos dos deuses e que foi treinado pelo melhor guerreiro, ele decide literalmente usar todos os seus poderes na escola primária. E sem dúvida, ele é um prodígio. E dessa forma, ele surpreende o instrutor experiente, que se defeca e começa a bater a cabeça no asfalto porque o assombro derreteu seu cérebro.
Em seguida, podemos ver que o protagonista invocou um ser humano com chifres, que se autodenomina o Rei das Trevas. E ao notar que obviamente usar todo o seu poder não foi uma boa ideia, Caim cria um lampejo de luz para chegar até as crianças e os professores para depois observar com determinação o demônio completamente. É então que o Rei das Trevas se surpreende porque um simples humano conseguiu convocá-lo. Então ele usa suas habilidades de demônio para ver os poderes do protagonista e, ao perceber que ele é abençoado pelos deuses, ele se aproxima dele, o que obviamente alarma Caim. No entanto, rapidamente aquela criatura com chifres se ajoelha diante do protagonista e se apresenta como Sete, acrescentando que sem dúvida fará um contrato com Caim e dessa forma terá todo o clã demoníaco aos seus pés, e que, se desejar, poderia destruir uma nação inteira por ele. Ao que o protagonista solta uma flatulência para liberar a tensão e depois de fazer isso, comenta que ele não quer o poder dos demônios, então também não quer destruir nenhuma nação. E quando Sete ouve, diz que está bem, mas que caso precise ou queira erradicar uma raça, que o chame e ele se apavorará com tudo o que aparecer em seu caminho. E depois disso, Sete vai embora por onde veio. E por sua parte, Caim para de usar poderes para chegar a seus companheiros, e todos podem abrir os olhos e percebem que aquele demônio foi embora. Embora, claro, eles não soubessem que se tratava do Rei das Trevas. No entanto, o instrutor experiente não é idiota e aparentemente é bastante competente, por isso decide deixar passar para que as crianças não se alarmem, e diz que a aula terminou por enquanto. E dessa forma, o protagonista acredita que conseguiu esconder seu segredo, mas lamentavelmente o instrutor contou ao rei e ao duque o que Caim havia feito. Por isso, eles o mandaram chamar para uma reunião. Então, já naquele lugar, o protagonista é repreendido e lhe dizem para pensar e ter autocontrole. Em seguida, pedem que ele mostre suas estatísticas, ao que ele o faz, e todos ficam chocados e vomitam ao ver que o protagonista tem o título de semideus. E nisso, vemos que o instrutor experiente se ajoelha diante de Caim, mas como o protagonista é humilde, ele simplesmente lhe diz para dar a sua mulher e ele o perdoará. Ao mesmo tempo, o rei menciona que, com as habilidades que Caim tem agora, ele poderia muito bem destruir a cidade. E para evitar que o protagonista faça aquilo, o monarca lhe designa a área do país para que ele a proteja. Assim, o protagonista, em vez de ser repreendido, se torna o senhor feudal de umas terras e ainda fica com a mulher do instrutor experiente. No entanto, ao chegar em casa, fica sabendo que foram relatados ataques de uns monstros horrendos perto da cidade. Por isso, todos os habitantes estão fugindo para se abrigar. E como é de imaginar, o protagonista não fica de braços cruzados e depois de tomar um achocolatado, veste sua armadura de Pro e parte para a próxima missão. Com o que aconteceu em mente, ele viaja para a zona do conflito e entra na guilda daquele lugar e se encontra com uma menina com orelhas de animal, que diz ao protagonista que ele é tremendo. Mas logo Caim mostra que é um rank A, e a garota se surpreende e começa a convulsionar. Em seguida, uma conhecida do protagonista aparece e pede desculpas por sua companheira e explica que ela é nova e que ainda não tem a capacidade de suportar o espanto da mera existência do protagonista. Ao que Caim lhe diz que está tudo bem, mas que quando voltar, quer uns rolinhos de canela com leite de touro como desculpa. E depois de fazer todos os trâmites, ele se dispõe a ir embora, mas nisso se encontra com suas antigas mestras. Mas como não tem tempo para cadelas, ele as cumprimenta rapidamente e parte para a floresta, onde foram relatados mais bichos. E já nesse lugar, ele invoca seus lobos místicos para que o ajudem a investigar. Mas não só a eles, porque também convoca Sete, que por sua vez traz consigo seu mordomo Dalmatea, que, como de costume, se surpreende com as habilidades do protagonista. E depois de tudo isso, eles começam a investigar a área, e de repente várias bestas de alto nível entram em cena, mas Caim e suas bestas aliadas derrotam imediatamente. E quando o mordomo de Sete vê aquilo, ele se defeca e diz a Sete que sem dúvida é melhor ter Caim como aliado, ao que o Rei das Trevas não responde, já que não pode acreditar que seu mordomo acabou de sujar as próprias calças. Mas, voltando ao protagonista, podemos observar que ele retorna para casa, onde se encontra com seus aliados, que se assombram ao ver a quantidade de monstros de alto rank que ele caçou. Mas não há tempo para convulsionar nesta ocasião, já que o protagonista lhes diz que há algo no centro da floresta que está criando esses bichos e que devem ter cuidado ao entrar, pois quanto mais ao centro estiverem, mais fortes são os bichos. Ao mesmo tempo, na floresta, Sete percebe que uma manada de demônios se aproxima do reino para causar problemas. Por isso, ele se teletransporta para um lugar onde está Caim e lhe conta. É então que o protagonista diz a seus companheiros para informarem a guilda para estarem prontos, e dessa forma defenderem a área, acrescentando que Sete é seu aliado e que o ajudará a deter o responsável por tudo isso.
E depois de coordenar a defesa, o protagonista sai de casa com o Rei das Trevas e chega à floresta, onde derrota vários dragões vermelhos. E já com o caminho desobstruído, Caim, Seth e Dalmatea se preparam para encontrar Aaron, que os está esperando dentro de sua caverna, prontos para acabar com todos os súditos dos deuses que os prenderam no passado. E assim termina o anime. E se você chegou até esta parte do vídeo, comente a palavra secreta que será Goblin, pois assim eu te darei um coração, já que você é uma das poucas pessoas que chega até esta parte do vídeo. E também não se esqueça de curtir e arrebentar o botão de se inscrever e ativar o sininho, que é muito importante. Dito isso, lembrem-se que podem me comentar que anime querem que eu resuma para o próximo vídeo, pois sempre leio a todos. Rebobina se despede.